Como a gente já anunciou desde o início da nossa programação, às 7 horas da manhã, a gente recebe um dos integrantes da equipe Getagre Assessoria Agrícola. O Olifaco está com a gente para a gente comentar o assunto do momento, a nuvem de gafanhotos. Oli, bom dia. Um dia especial com chuva hoje? Bom dia, Carla. Bom dia, tio Expedito. Bom dia a todos os agricultores, ouvintes e pessoas que residem no nosso município de Júlio de Castilhos. Vemos aqui para esclarecer algumas coisas, sabe? A gente não sabe tudo, tem que estudar também, mas estamos aqui para daqui a pouco esclarecer algumas perguntas tua e também do ouvinte que queira fazer. Isso, a gente deixa o nosso WhatsApp à disposição, 997291414, nosso 32711407, liga pra gente, traz a sua dúvida, o seu comentário também sobre o assunto. Oli, a gente está hoje com chuva e previsão de frio para o final de semana. A gente já comentou agora há pouco, isso é positivo nesse momento de preocupação com essa nuvem de gafanhotos? Isso é extremamente positivo. Logo mais a gente falará sobre os controles que existem sobre essa praga. Então, só para dar um esclarecimento assim, para localizar o ouvinte, como que ele se classifica? Todo mundo sabe que ele é um inseto, a classe dele é um inseto, e a espécie que está ocorrendo, que surgiu no Uruguai e está atravessando a Argentina, é o Esquistocerca cancellata. Então, assim, ele tem uma reprodução com metamorfose incompleta, que vai de ovo, ninfa e adulto. Dá para relacionar ele que nem o percevejo. Ele é da mesma família do grilo. Quem nunca teve um grilo dentro de casa fazendo barulho com as suas asas, ele é da mesma família dos grilos. Então, assim, tem várias pragas e insetos que é da mesma família. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de classificá-los e também fazer o controle deles. Porque no momento que tu está fazendo um controle do gafanhoto, tu vai estar fazendo o controle de outros animais que convivem no meio ambiente, que são benéficos, daí tu vai estar controlando isso aí também. Então, tem que ter muito cuidado. Só para colocar para vocês, a reprodução dele é no solo. Ele precisa, assim, para ter uma reprodução muito boa, o que ele precisa? Ele precisa de um clima enxuto, que aconteceu no Uruguai, na Argentina, no Rio Grande do Sul, aqui mais para baixo, que foi bastante enxuto, com pouca precipitação, solo enxuto e temperatura ideal, porque a fêmea coloca os ovos dentro do solo, uma profundidade assim de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Ela introduz o seu abdômen dentro do solo, e esse solo para a ovoposição e para a reprodução, ele tem que ter um teor de argila mais baixo. Por que nos Emirados Árabes é comum a ocorrência do gafanhoto? Porque é bastante areia, então um solo com um teor de areia maior fica mais fácil para a reprodução dos gafanhotos. Uma fêmea coloca em torno de 50 a 150 ovos no solo, e automaticamente, tu tendo um solo seco e com alta temperatura, não vai ter a ocorrência de fungos e bactérias, que são os primeiros inimigos naturais para o controle. Ataca os ovos dele na subsuperfície do solo, então o fungo e a bactéria atacam. Então esse é o primeiro inimigo natural dele. Então a reprodução é pela fêmea colocando ovos abaixo do perfil do solo. Então a gente já está conhecendo um pouquinho desta praga, que é assim que estamos chamando no momento, porque é uma ameaça nesse momento ao produtor. A gente sabe que eles estão atentos às informações, também estão atentos ao que os governos estão preparando para combater, se necessário, esse inseto. Vamos falar então, Oli, acho importante a gente colocar para a comunidade essa distância que está de nós, essa nuvem. Tu pode visitar todos os sites, e também o Ministério da Agricultura está
do Brasil e do Rio Grande do Sul está acompanhando em tempo real, se alguém abrir no celular aí, ó, o deslocamento dele. Ele estava, a origem dele foi no Uruguai, entrou para a Argentina e ele estava vindo da direção norte-sul, bem reto à região de Quaraí. E a distância que ele está de Quaraí do Rio Grande do Sul é 130 quilômetros. Que isso, se não tivesse mudado um pouco a corrente de ar, ele poderia chegar em 24 horas, em 48 horas, ele podia chegar na região de Quaraí aqui no Rio Grande do Sul. Mas com a temperatura baixando, com a tendência de chuva e mudou um pouco a corrente de ar, ele está se deslocando para a região mais para baixo, para a região do Uruguai. Então, assim, ó, segundo os especialistas, é muito propícia a ida deles para a região do Uruguai para baixo de Quaraí. Eu tenho aqui anotado aqui, que é a região de... Daqui a pouco me vem o nome. Então, assim, ó, ele não vai... Os especialistas dizem que acham que não vai chegar ao Rio Grande do Sul, porque devido às correntes de ar ter mudado e as precipitações de chuva e também a umidade, porque ele é um animal que as asas dele é bastante sensível e no momento que molhar as asas ele não consegue voar. Ele vai ter que ficar no chão. Só que daí ele no chão ele faz bastante estrago. Tem os prós e os contras. Então, as condições climáticas que nós estamos para passar agora nos próximos 4 dias é muito favorável que diminua a quantidade de animais, que são, eles calculam essa nuvem aí, ó, em torno de 40 milhões de gafanhotos, que diminui essa quantidade e para o bem nosso e o mal dos uruguaios, ele vai descer. Então ele é capaz dele não entrar no Rio Grande do Sul. Realmente é uma questão assim de observação no momento dos governos e a gente está vendo também uma mobilização, uma estrutura das autoridades, é um problema bastante sério, inclusive um decreto emitido, já publicado no Diário Oficial ali. Sim, assim, ó, só para complementar, a cidade para onde que as correntes de ar estão levando é Bela União, no Uruguai. E o Ministério da Agricultura colocou um alerta, está em estado de alerta. Se porventura ele chegar no Rio Grande do Sul através da fronteira aí do Uruguai, eles vão declarar o estado de emergência fitossanitária. Daí já tem órgãos e associações de aviações e também especialistas no próprio controle para entrar em ação. Só que o controle do gafanhoto não dá para tu fazer ele em movimento, no ar, entendeu? Porque o deslocamento dele, embora pode ser de 50 a 130 km por hora, tu não consegue fazer uma pulverização aérea e acertar o alvo. Tem que ser no chão. Então, assim, ó, o que acontece? Em pleno voo do inseto ou gafanhoto, não se consegue fazer o controle. Só se consegue fazer o controle quando ele pousar. E pelos hábitos deles, eles conseguem pousar à tardinha, porque eles voam durante o dia e à tardinha eles conseguem pousar. Aí sim dá para se fazer um controle com pulverização, com produtos químicos e também eles estando no solo, o grande inimigo natural deles também são os pássaros, né, Carlos? Então, além de ter esse controle químico, tem os inimigos naturais. A principal dele é os pássaros, garça, etc, entendeu? E o que as autoridades, os especialistas na área estão pretendendo caso avance para o nosso estado? Perfeito. A responsável do Ministério da Agricultura do Rio Grande do Sul, elas, como eu falei antes, estão em alerta. No momento que eles entrar no Rio Grande do Sul, tem uma associação de aviadores de pulverização agrícola que estão colocando um número assim, exorbitante de aeronaves para se fazer o controle desses animais, porque tem controle químico, e para se fazer um controle químico em larga escala só com aviação mesmo, né? Porque tem produtos específicos para o controle deles. Eu tenho
os princípios ativos aqui, mas não vou falar. Então, assim, ó, com uma boa aplicação, ele é de fácil controle. Então, por isso que se entrar para cá, a gente tem notícias que no Uruguai, e por onde eles passaram, e na Argentina, eles devastaram cana-de-açúcar, lavouras de milho e algumas coisas de pastagem. Então, o Rio Grande do Sul hoje, ele não tem muitas preocupações, porque nós temos ainda campos ainda, que eles comem grama, o hábito alimentar deles, eles preferem gramíneas, e daí gramíneas vai o milho, vai a aveia, vai o trigo, vai as pastagens, e se eles não tendo essa disponibilidade de alimentação, ele come frutíferas, folha de frutíferas, eucalipto. Então, assim, ó, a preferência é gramíneas. E se não tiver, o que tiver de verde para frente, eles vão destruindo. E o teor de destruição deles é muito grande, porque a digestibilidade deles é muito rápida, porque eles consomem a folha. O que eles retiram da folha? O açúcar e as enzimas que dá energia para eles, para poder se deslocar. Então, assim, ó, eles transformam a folha, né? Em questão de minutos, eles transformam a folha. O grau de destruição de gafanhotos é muito rápido. Ainda mais uma quantidade desse tamanho, né? Que calcula em torno de 40 milhões de gafanhotos, né? Ali por onde eles passaram, como você relatou, fizeram estragos na Argentina, no Uruguai, mas por lá os governos não fizeram nada ainda para combater. O que se tem de informação sobre isso? A origem deles foi no Paraguai, na região de Santa Fé, na região de Chaco, na Argentina. Eles destruíram muito milho. Eu não tenho informações sobre o controle lá. Então, se tivesse feito um controle, eu acho que efetivo, porque pegou eles meio de surpresa, né? Porque eles eclodem, saem do solo como ninfa e em 3, 4 horas já viram um adulto para poder voar, né? Então, eu acredito que esse fenômeno, dá para se dizer, pegou eles de surpresa, porque eles nem sabiam que ia acontecer isso aí. Nós aqui da Argentina e do Rio Grande do Sul e o Paraguai já estão se preparando. O Uruguai acompanhando o deslocamento dessa nuvem, aonde eles pousar e tiver condições de fazer controle químico, vai ser feito, entendeu? Então isso aí, o Ministério da Agricultura está conversando com o Ministério da Agricultura Senasa, se não me falha a memória, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, para fazer um esforço em conjunto para que se diminua essa quantidade essa nuvem, né? Para que não chegue aqui nas lavouras de pastagem, de trigo, enfim. É a Senasa que você falou. Eles têm uma informação aqui também que a gente está acompanhando, né, diariamente, as atualizações. Quando eles passaram em cultivos da província de Santa Fé e Corrientes, até o momento não foram reportados danos. Mas na província de Santa Fé, o último informativo de hoje, que na cultura do milho lá eles tivemos danos. Então, assim, ó, depende muito da deslocamento dele e aonde que ele encontra um ambiente favorável, né? Uhum. Então, pegando a região oeste da Argentina, norte da Argentina, norte do Paraguai, do Uruguai, e aqui o oeste do Rio Grande do Sul, hoje nós não temos muitas culturas implantadas. Então, eles vão procurar aonde que tem alimento. Aonde que tem alimento, eles vão pousar e vão se acomodar por ali, entendeu? Então, eu acredito, se eles chegar a entrar na região da Argentina onde que tem trigo e tem pastagem, eles vão se localizar por ali. Então, os governos por lá também estão na expectativa no momento que eles pousarem para fazer o combate? É mais ou menos isso, para a gente entender, até para passar para a comunidade, que as pessoas, até a gente recebeu mensagens, por que ainda não atacaram esses gafanhotos? Por que esses governos não fizeram nada ainda? Porque na Argentina ainda tem muita região de campo, no Uruguai também tem muita região de campo,
E por onde eles estão passando não tem muitas áreas de agricultura ainda. Então, por isso que não se constatou ainda um grande estrago e também uma grande preocupação para o controle dos mesmos. Mas agora eles descendo mais ali para Bela União, em direção paralela ao Rio Grande do Sul, Quaraí, eles vão entrar nas regiões de produção. Se bem que sabe que o arroz já foi retirado todo da lavoura, está só com a palha seca, então tem restevo. Mas o problema é realmente onde que tem lavouras de trigo e pastagem. Aí é onde eles se encontrarem, vou me tornar repetitivo, onde eles encontrarem ambiente com alimento, aí eles ficarão ali e é por onde passa, o estrago é devastador. Perguntas do ouvinte: eles podem trazer algum mal ao ser humano ou até mesmo para os animais, já que você está falando das pastagens, porque ali estão os animais, né? É uma baita pergunta, porque hoje a gente está passando por essa Covid-19 aí qualquer coisa que aconteça diferente vem nos causar pânico, espanto e medo. Então, só para tranquilizar esse ouvinte, que no México existe mais de 400 espécies de gafanhotos e grilos que é usado para alimentação, inclusive na Tailândia e da China. Na China a gente tem que ter cuidado do que fala da China, né? Verdade. Eles consomem como iguarias e são pratos assim bastante finos e bastante caros por causa da proteína que eles possuem. Eles não trazem doença e não trazem malefício nenhum ao ser humano. Então, pode ficar tranquilo, só que se o senhor ouvinte tiver uma horta e posar uns gafanhotos aí na sua horta, eles vão... Já era. Então, assim, para o ser humano, eles não causam um problema nenhum. É que nem um grilo. Um grilo dentro de casa, o que ele causa é um barulho, mas ele não traz doença, não traz peste, né? Então é muito tranquilo, a não ser que haja outra interferência que possa trazer um fungo, um vírus, né? Até o fungo e o vírus é um inimigo natural deles, né? Então por isso que tem, e dentro das pesquisa que a gente consultou para vir falar aqui, assim, a gente não encontra nenhum caso que o gafanhoto, tem mais de 400 espécies de gafanhoto, traga algum problema, alguma anomalia para o ser humano. Mais uma pergunta, o ouvinte também pesquisou, né? E ele constatou que alguns produtos para destruir esses animais podem causar outros danos, que mais sérios até. É verdade? É fato? É fato, até eu não quis comentar anteriormente os produtos químicos para o controle do gafanhoto. Vamos fazer uma relação assim, ó. O ouvinte que está aí, eu acho que ele fez essa pergunta porque ele, para burro ele não serve, mas vamos colocar assim, ó. Eu vou colocar uns 4 tipos de animais que não possuem sangue. Vamos colocar, em primeiro lugar, o gafanhoto, o grilo, abelhas e louva-a-Deus. São esses animais que não possuem sangue. Então, hoje a gente tem um produto que é bem polêmico no mercado, que qualquer um, abrindo uma enciclopédia ou abrindo um site na internet vai saber. O melhor produto para controlar o gafanhoto também é o melhor produto que controla as abelhas. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado no se posicionar um produto que a gente tem que escolher. Tem produtos que é bastante seletivo às abelhas, às meliponas, as que tem ferrão e sem ferrão, e bem localizado. Por isso que não se deve fazer um controle de uma nuvem de gafanhoto aérea, porque tu não sabe aonde que vai parar esse produto. Então ele tem que estar no chão, ele tem que estar pousado no lugar para tu fazer essa aplicação específica. É que nem atirar um dardo num alvo. Então assim, ó, é muito perigoso o controle, porque tu pode controlar todos os animais que não possuem sangue.
Então a pergunta dele foi uma pergunta bastante inteligente, bastante interessante. Por isso que daqui a pouco tem os órgãos ambientalistas que estão também acompanhando. Porque para ver qual o método mais seguro para se fazer esse controle. A minha mãe me relatou que em 1964, quando não existia produtos químicos para fazer o controle, se faziam valetas. E daí eles batiam os galhos para os gafanhotos cair dentro dessa valeta, e daí os homens iam colocando terra. Iam abrindo as valetas, eles iam caindo numa valeta mais profunda, porque o salto dele não consegue dar um salto mais de 40, 50 centímetros. Eles caíam na valeta, o tio Expedito deve até conhecer essa história, e daí caíam na valeta e colocavam terra em cima. Até ela contou essa história que ela bateu o galho até noitezinha, chegou em casa, tomou banho e ganhou o meu irmão humano, né? Então isso foi na década de 1964, 65. Ela conta até hoje isso aí, que houve. Há pouco tempo também teve no Pará também um surto grande de gafanhotos. Então, assim, a gente tem que ter muito o cuidado, assim, ó. O gafanhoto, nas guardadas proporções, é a mesma coisa da gente controlar um raspador na soja ou um percevejo na soja. Só que o raspador e o percevejo, eles têm um movimento muito curto. O voo de um raspador não vai mais que 100 metros. Um percevejo também. Só que vocês vejam e acompanhem na mídia que o voo de um gafanhoto pode fazer 130 km por hora, né? Então, num dia ele pode percorrer isso aí. Então, assim, tem que ter muito cuidado para se fazer o controle químico desse inseto. Importante os esclarecimentos. A gente está recebendo algumas mensagens de elogios à entrevista, às suas colocações. O assunto é o assunto do momento mesmo. E o ouvinte também comentando que ouviu muito falar já dessas valetas que você disse, né? O pessoal se preocupa com os defensivos que podem ser usados também, dos outros danos. Como a gente tinha uma colocação assim, por que ainda não combateram? Já está explicado, então, porque pode causar outros danos ainda maiores. Eu acredito que o primeiro fator por não terem controlado foi que na região da onde ele saiu existe muito campo. Aí não trouxe muito prejuízo. Mas no momento que ele passar por cima de lavouras implantadas com milho, pastagem, trigo, que agora os trigos já estão todos implantados, germinados, já estão até em fase de perfilhamento, alongação. Se ele chegar nessa lavoura, eles dizimam. Eles deixam só o chão. Porque pode botar no canal do YouTube aí um ataque de gafanhoto. Só para esclarecer um pouco mais ao ouvinte, no hemisfério norte não existe gafanhoto. Por quê? É muito frio e muito gelo. Então ele não tem um ambiente ideal para se procriar. Ele só encontrou na região da América do Sul aqui porque ele tinha ambiente, solo, umidade e calor. E a culpa é do ser humano? Não dá para dizer assim que a culpa é do ser humano. Eu posso até associar a muitos ativistas, muitos ambientalistas que é um desequilíbrio ecológico no mundo. Pode até ser, mas ele encontrou um ambiente natural, com um bom tipo de solo, com boa umidade, bom calor, e viabilizou a postura e a eclosão dos ovos. Porque se tivesse um pouquinho de frio, um pouquinho de umidade, o fungo e a bactéria ia consumir os ovos deles antes deles conseguir emergir, virar ninfa e virar adulto. Então, assim, ideologia eu não gosto muito assim de discutir, porque muito particular, né? É muito particular de cada um. A gente prega dentro da nossa área da Getagre, todos os colegas, assim, é fazer uma agricultura autossustentável, com equilíbrio ecológico, trabalhando com muitos produtos biológicos e produtos que não afetam principalmente o ser humano, depois os animais, mas é a cadeia, né? Nós precisamos dos animais para ter o ovo, para ter a carne, para ter o leite. Então, automaticamente é aquela cadeia reprodutiva que existe nos 4 cantos do mundo. Cada um com a sua particularidade. Lá no Polo Norte os caras comem outro tipo de peixe. Aqui nós comemos carne, comemos ovos, leite. E também comemos muitos grãos, né?
que tem bastante energia, e a proteína vem da carne. Então essa parte ideológica eu deixo para pessoas que têm mais conhecimento que o meu, sabe, não gosto de entrar, mas eu entro firme e forte dizendo assim, ó, nós temos que saber o tipo de produto e aonde colocar e em cima de quem colocar. Porque hoje uma aplicação de produto que a gente tem assim, ó, equipamentos terrestres que vai a uma altura de 50 centímetros do chão, dependendo da umidade e a temperatura, esse produto sobe até 500 metros de altura, se localiza numa nuvem e essa nuvem leva esse produto que o Oli aplicou na lavoura de um assistido tal, pode levar até 70 a 80 quilômetros. Então esse produto lá dá uma inversão térmica e ele cai. O que houve com a minha parreira? O que houve com as minhas couves na horta? Um produtor que aplicou um produto na hora errada, produto com umidade, condições inadequadas, e esse produto deu inversão térmica, levantou, pegou a nuvem, andou 60, 70 quilômetros, deu inversão térmica, caiu lá em cima da horta ou da parreira ou de outra lavoura. Então assim, ó, a gente tem muita tecnologia de aplicação, tem muitos produtos bons, também tem muitos produtos que... O produto ruim é o produto mal aplicado. Todos os produtos passam pelo Ministério da Agricultura, se levam 10, 12 anos até mais para se descobrir um produto e liberar ele para o uso da agricultura. Só que o que acontece? É produto errado, na dose errada, no local errado. Mas se o produto é na dose, produto certo e no local certo, ele não vai causar dano nenhum. Olha só, um ouvinte relatando, em 1947 teve no Rincão do Apple, lá para os lados do Pinhal. Então, tudo que é bom e tudo que é ruim vem de Pinhal Grande, olha, né? Só. Mas ultimamente tem vindo só coisa boa de Pinhal, né? Assim, ó, aqui em julho também, faz uns 12, 15 anos atrás, o ouvinte que está nos escutando vai dizer assim, ó, a nossa região é uma região muito de campo. Aí teria uma lavoura isolada lá no meio do campo. Nós já tivemos que fazer a aplicação para o controle de gafanhoto, porque ele tinha o ambiente lá no campo e do campo ele migrava para dentro da lavoura. Porque assim, ó, ele gosta de gramíneas, mas por exemplo assim, tu pega uma grama dura, peluda, ele não vai querer uma grama daquela lá, ele vai querer um azevenzinho bem tenro, uma aveia, um trigo. Então é nesse sentido que a praga é esperta, ela sabe o que é bom, ela sabe o que faz bem para ela, o que tem maior teor de açúcar, proteína e de fácil digestão, porque o gafanhoto tem uma digestão muito rápida, que ele ingere uma folha, dali 2 horas ele já está transformando aquela folha numa bolotinha, parece um adubo. Então assim, ó, e o grau de devastação dele é muito grande. Olhei vários relatos de ouvintes que lembram dessa época que você falou, que a sua mãe relatou, né, da abertura de valetas. Eu tenho cerca de 12 mensagens aqui do pessoal contando que na época deles ou eram bem crianças ou lembram dos pais ter falado sobre essa situação. Oli, o que a gente pode dizer para as pessoas que estão acompanhando essa situação, estão acompanhando esse deslocamento? Quantos dias a gente tem para acompanhar isso ainda? De preocupação, entre aspas? É uma certa preocupação, né? É que nós estamos muito acuados, né? Nós estamos vivendo num clima assim, ó, bastante turbulento, bastante confuso por causa desse Covid-19. Vamos colocar cada pecado na sua caixa, entendeu? Nós estamos com a pandemia aí, o surto de Covid, mas não é para se preocupar muito com o gafanhoto, porque eu sou bastante católico e está escrito na Bíblia que o gafanhoto seria a 8ª praga e viria junto com uma pandemia, né? Então quem é católico abre lá no livro de Êxodos, acho que para Marcos, está uma passagem bíblica que até quem me passou foi o Luiz Mário Moro, que é uma pessoa muito católica. Até estou mandando um abraço para o Luiz Mário Moro de coração, apesar dele ser gremista, ele é a esposa. Mas assim, ó, é uma virtude, mas não até por ali, né? Aí assim, ó, eu acredito assim, ó, que a população não precisa ter pânico.
porque eu acho que os órgãos oficiais estão bem alerta. Não foi que nem o Covid, surgiu lá em outubro na China, ficaram quietinho, quando viu, se disseminou. Eles estão monitorando e eu acredito assim, se chegar a entrar no Rio Grande do Sul, eles vão levar chumbo grosso, entendeu? Porque o Rio Grande do Sul, o Brasil é muito solidário, então tem mais de 400 aeronaves à disposição para fazer o controle dos gafanhotos. E eles vão entrar, vão achar trigo, vão achar veias, e eles vão se colocar aí o alvo fica fácil de fazer um controle. Mas eu vou frisar assim, para o ser humano ele não causa mal nenhum, não traz nenhuma doença, só que o que ele traz, se chegar numa lavoura, numa cultura, ele dizima total. O que é folha tenra, só fica o caule, e o que uma planta que é toda tenra, ele come até na raiz, como diz o outro. Oli, muito obrigada pelas suas colocações. Essa entrevista vai ficar à disposição em nosso podcast, nosso canal no YouTube, também em nossa página no Facebook, Instagram, para aquele ouvinte que gostaria de acompanhar mais uma vez, aquele que pegou no meio a conversa aqui, como me relatou o ouvinte, mas importantes esclarecimentos, a gente sempre traz o assunto para o nosso local, para a nossa cidade, para a nossa região, né, Oli? Sempre buscando os profissionais daqui que têm esse treinamento, têm experiência no assunto, e a gente já agradece você, equipe Getagre, sempre muito atentos e sempre à disposição da gente. Quando a gente tem alguma pauta importante, procura sempre vocês. Eu quero pedir desculpa para algum ouvinte aí se as informações não foram muito claras, mas o que a gente tem que vir aqui falar a verdade e não poder ocultar nada. O que eu quero dizer é assim, que todos fiquem tranquilos contra essa nuvem aí de gafanhotos. O que eu quero frisar bem é o seguinte, lave as mãos, álcool gel e máscara, porque eu acho que Júlio de Castilhos, assim, nós temos uma população maravilhosa, assim, que sabe o que é regras. Tem parte do Brasil aí, tipo Rio de Janeiro, as favelas, Brasilândia, em São Paulo, os caras não usam máscara, baile funk todo final de semana. Então eu acredito assim que o Rio Grande do Sul é diferenciado, Júlio de Castilho também. Então assim, Pinhal Grande, Quevedos, Itaara, Ivorá, toda a nossa região aqui, que faz a grande audiência da nossa rádio, lavem as mãos, álcool gel e máscara. Previna-se e ajuda a prevenir os teus entes queridos. Então o meu recado era esse. Desculpe se as informações não foram a contento. A gente agradece mais uma vez, agradece aos ouvintes pela participação enorme que a gente teve hoje, pelo WhatsApp, pelo telefone, enfim. Obrigada pelas mensagens também, principalmente a comunidade de Pinhal Grande, que participou imensamente hoje da nossa programação. Agora, 11h01, conversamos com o Oli Faco, equipe Getagre Assessoria Agrícola, a respeito da nuvem de gafanhotos.